Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, falando sobre a saúde do homem, com a gente o Dr. Piero Menotti, né, Orlandi, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. O programa já está disponível na plataforma do YouTube. Dr. Piero, por que você resolveu ser urologista? Então, a escolha de ser urologista, eu acho que na maioria dos urologistas nunca é imediata, né? Tanto porque existe um desconhecimento muito grande, né? Tanto por parte da população leiga, até por parte dos médicos mesmo, sobre o que vem a ser a especialidade da urologia. E para a gente se formar urologista, a gente precisa, primeiramente, né, além de fazer os 6 anos da faculdade de medicina, tem que fazer hoje mais 3 anos de cirurgia, de residência, e depois mais 3 anos de residência de urologia. A residência de cirurgia é um pré-requisito para se formar urologista. E eu decidi ser urologista quase aos 46 do segundo tempo. Eu já tinha feito a residência de cirurgia, porque eu preferia fazer cirurgia, eu gosto de cirurgia, mas diante de todas as especialidades cirúrgicas, que são várias, eu não sabia qual que me agradava mais. E quando eu estava terminando a faculdade, eu sou daqui de Diamantina, eu fiz minha faculdade fora, eu fiz em Belo Horizonte, fiz minha especialização toda em Belo Horizonte, e eu queria muito voltar para Diamantina, para minha terra natal, né, para perto da minha família, poder tratar as pessoas aqui. E aí eu conheci os outros 2 urologistas que tem aqui em Diamantina, que são o Dr. Gustavo e o Dr. Cláudio, e eles me convidaram, né, para poder vir e integrar e poder ajudar eles aqui na equipe de urologia. E aí eu já gostava da urologia, eu já tinha, né, já tinha conhecimento da especialidade durante a residência de cirurgia geral, e ali naquele momento, então, eu decidi, não, então eu vou fazer urologia. Então não foi uma coisa que aconteceu desde que eu entrei na faculdade, porque a gente tem pouco contato com a especialidade, mesmo na faculdade da urologia. Eu fui ter contato mesmo durante a residência de cirurgia. E aí depois eu fiz minha residência e voltei para Diamantina e hoje estou aqui atuando. Qual que é a grande dificuldade hoje de se estudar medicina no Brasil? Olha, se a gente for comparar há alguns anos atrás, a dificuldade era enorme, né? A gente, poucas faculdades com um vestibular muito concorrido, né? E muitas pessoas tentando e uma prova muito difícil. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente pode dizer, teve um aumento expressivo na quantidade de escolas de medicina, de escolas médicas, né? Então isso aumentou um pouco a quantidade de vagas. Isso facilitou a entrada de pessoas, né, na faculdade de medicina, mas ainda assim persiste um vestibular muito concorrido. Muitas pessoas ainda procuram a faculdade de medicina como maneira de seguir a vida, e isso faz com que a concorrência seja muito alta e os pontos, né, as notas de corte também sejam muito altas, né? Então, daí a dificuldade de se entrar num curso de medicina. Além disso, se a gente for falar das faculdades particulares, a gente sabe que as mensalidades são extremamente elevadas. O curso de medicina é um curso caro. Ele é um curso caro porque os insumos são muito caros, o tempo é muito longo, né? E isso acaba elevando o custo de manutenção da faculdade. Acaba que as mensalidades são muito caras e isso acaba dificultando, sim, a entrada de novas pessoas, além do vestibular, que é muito concorrido. Deixa eu voltar a falar aqui sobre as prevenções, né? Tem alguma relação entre a obesidade e o câncer de próstata? Boa pergunta. Aliás, vou adicionar a pergunta, né? Uhum. Quais as maiores causas do câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, ele é o câncer mais comum dos homens. Se a gente for tirar só os cânceres de pele, os cânceres de pele, que são disparados mais comuns em homens e mulheres, o câncer de próstata, ele vem logo ali como o mais comum. E ele é disparado mais de 2 a 3 vezes à frente do segundo colocado, né? Então, se a gente for pegar, ele está para o câncer de mama em mulheres, o câncer de próstata está para os homens em quantidade muito aumentada, né? A gente não tem especificamente hábitos de vida que levem ao surgimento do câncer de próstata. A obesidade em si, ela não necessariamente leva ao surgimento do câncer de próstata, mas a obesidade, ela pode trazer consequências maiores quando do momento do tratamento.
né? Então, o câncer de próstata, muitas das vezes, ela vai precisar de cirurgia para tratamento. E a obesidade, ela é um fator de risco para se fazer cirurgia, ela aumenta o risco anestésico, ela aumenta a chance de complicações depois da cirurgia, como fístulas, dificuldades de cicatrização. Além disso, a obesidade muitas vezes ela vem associada a outras doenças, a outras comorbidades, como por exemplo diabetes, pressão alta, que também são fatores de risco que levam a pior prognóstico no tratamento depois, né? O que a gente consegue hoje, o que é principal para a gente olhar em relação ao câncer de próstata é a história familiar. Então, quanto mais parentes acometidos e próximos, maior o risco de ter câncer de próstata. Então, se, por exemplo, alguém tiver na família um irmão e um pai que foram acometidos pelo câncer de próstata, essa pessoa tem significativamente um risco maior de ter câncer de próstata. Quanto menos parentes próximos, menor esse risco, né? Se não tiver ninguém na família, o risco, a gente chama de 1, é o risco de qualquer pessoa, tá certo? E além disso, né, as pessoas afrodescendentes, as pessoas, né, da etnia, né, preta, hoje é o termo certo, elas têm mais risco de ter câncer de próstata e mais agressivo também. Então esses são os principais, inclusive essas pessoas devem começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata com o PSA e o toque mais cedo, por volta de 40 a 45 anos de idade. A população em geral que não tem história familiar, né, e que não são afrodescendentes, podem começar a partir de 50 anos, mas essas outras pessoas têm que começar mais cedo. No diagnóstico precoce, né, descobrindo, fazendo esses exames, existe um tratamento para isso ou é só cirurgia? Existe tratamento e o tratamento, ele é na maioria das vezes curativo, inclusive. Então, por isso a gente precisa muito bater na tecla de se fazer o rastreamento do câncer de próstata. Uma vez feito o diagnóstico, se ele for feito de forma precoce, muitas vezes o câncer ainda vai estar pequenininho, quietinho, ele não vai ter espalhado. E aí o tratamento, ele é, na maioria das vezes, curativo. A gente pode olhar praticamente mais de duas formas de tratamento, além da cirurgia. A cirurgia é um tratamento, a maioria das vezes de escolha, inclusive, para o câncer de próstata que ainda não se espalhou, né? O câncer de próstata localizado. A cirurgia, na maioria das vezes, ela é curativa. Mas, em algumas situações, pode-se utilizar também a radioterapia, ela também pode ser curativa, mas para fazer isso, algumas exigências têm que ser satisfeitas. O câncer não pode ser muito agressivo, ele não pode ter chance de espalhar, né? O PSA não pode ser tão alto, são algumas características que permitem com que só uma radioterapia às vezes resolva o problema. E tem algumas outras modalidades um pouco diferentes da radioterapia, que a gente chama de braquiterapia, que é um implante de uma sementinha radioativa lá na próstata que age como uma radioterapia localizada. Lá mesmo ela já queima toda a próstata e o tumor e trata de forma curativa, na maioria das vezes, o câncer. Mas, mais uma vez, exigências têm que ser satisfeitas para que esse tratamento seja realizado, tá certo? E quando não é assim, quando é um câncer mais agressivo, que às vezes não permite só a radioterapia, aí a gente tem que combinar. Tem que fazer cirurgia, tem que fazer radioterapia e tem que fazer um tratamento também medicamentoso depois, que nós chamamos de hormonioterapia, né? Que é tomar medicamento com o objetivo de reduzir os nossos hormônios, da testosterona principalmente, porque o câncer de próstata, ele como se alimenta da testosterona para crescer. Então, quando você tira essa fonte de alimento dele, a gente consegue controlar e tratar melhor. Todos esses tratamentos, eles podem ser feitos aqui em Diamantina? O SUS cobre isso? Como que está? Boa pergunta. Aqui em Diamantina, pelo SUS, nós não temos uma estrutura oncológica montada. Existe aí, né, uma tentativa de se montar e, inclusive, há uma necessidade muito grande disso. A gente precisa dessa estrutura, porque a gente é referência para várias cidades aqui do Vale do Jequitinhonha, né, mais de 30 cidades aqui, elas vêm para Diamantina, os seus pacientes vêm para Diamantina para fazer tratamento. Mas, infelizmente, o tratamento oncológico em Diamantina ainda não está estabelecido. A gente fornece esse tratamento aqui em Diamantina, o cirúrgico, a parte da cirurgia, quando não é pelo SUS.
né? Então, convênios particulares e tal, existe o tratamento aqui em Diamantina. Mas da cirurgia, a radioterapia e essas outras modalidades, elas somente em Belo Horizonte. Mas existe o tratamento de todas essas modalidades pelo SUS em Belo Horizonte ou em outras cidades que são polo para tratamento oncológico. Para onde caminha a urologia? Tecnologias, para onde você está vislumbrando ir à urologia? A urologia é a especialidade que, se a gente for olhar aí nos últimos 10 anos, talvez, é das que mais tem surgido tecnologias para o tratamento de doenças, principalmente da próstata. Então, a gente pode citar como exemplo a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela surgiu no âmbito da urologia. A próstata ela se localiza numa região de difícil acesso, de cirurgia aberta mais difícil, e a robótica, né, a cirurgia mediante robô, claro que quem faz a cirurgia é o cirurgião, mas ele faz num aparelho específico e as pinças que estão dentro do paciente são braços robóticos que mexem. Quando o cirurgião mexe aqui na mão, o braço repete o movimento dentro do paciente, né? Então, a robótica hoje já existe em Belo Horizonte, inclusive a gente já tem hospitais com o sistema robótico para fazer tratamento de doenças urológicas e de outras doenças não urológicas, de outras especialidades. E além disso, as doenças da próstata e dos rins também vêm se beneficiando muito do avanço tecnológico para tratamento de pedra nos rins, por exemplo, com laser, que hoje a gente já tem aqui em Diamantina, né? Aparelho, cirurgia endoscópica sem precisar de corte. Para a próstata também existe tratamento que visa evitar o corte e fazer o tratamento da próstata com laser. Então a gente ainda vai ver muita coisa, né? O sistema robótico ainda vai se aperfeiçoar muito, novas modalidades vão surgir com toda certeza. Então a gente tem dado, nesse momento, assim, andado a passos largos na parte tecnológica da urologia. Então acho que ainda tem muita coisa boa para vir por aí. Doutor, a gente está em cima da hora, né? Quero agradecer a sua presença aqui, acho que a gente prestou um bom serviço, só de alertar, né, as pessoas sobre a saúde do homem, sobre a necessidade dos exames, é sempre muito bom. Muito obrigado por atender o nosso convite. Marconi, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui, falar um pouquinho para os nossos pacientes e dizer que eu estou à disposição para quem quiser, tá? Eu atendo na Clínica da Serra, então quem quiser nos procurar, me procurar e sempre que quiser me chamar aqui para a gente bater um papo, eu estou à disposição. Muito obrigado. Dr. Piero Menotti Orlandi, urologista, nesse bate-papo de hoje. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado mais uma vez pela audiência. Boa noite.